Eu acho que o desencontro entre desejo, casamento, relação ilegítima, ele não segue uma trajetória tão simples assim. Nos anos 60, que é onde o Nelson está nesse momento, não dá para dizer que as mulheres não casavam ainda com quem elas gostam. Em segundo lugar, no momento que a gente vive hoje, em que teoricamente as pessoas casam com quem gosta, isso não garante a permanência do casamento tampouco. Não. Né? Porque o casamento é Na realidade, o que está em jogo no casamento é uma organização do desejo dentro de um enquadre social em que você poderá produzir filhos e você vai cuidar dos filhos. E é por isso que quando muitos casais não têm filhos, muitas vezes se separam mais fácil. Porque você não tem nenhuma grande responsabilidade com ninguém que aparece no pedaço. O feminismo, não há dúvida, o Nelson inclusive desceu muito cacete no feminismo na época que ele viveu, né? E na pílula e tudo mais. O feminismo, acho que o feminismo ele cruza duas coisas. Eu sou muito desconfiado com o discurso feminista do desejo. Eu não acho que ninguém tem o desejo na mão. Nem homem, nem mulher. Uhum. O desejo brota. No sentido. sentido que o desejo brota no lugar onde não devia. É involuntário. Aí justamente é que acontece muitas relações ilegítimas. Porque ele aparece onde ele não deveria aparecer. Né? E às vezes ele desaparece onde ele devia continuar existindo. E aí não há dúvida que quando você fala, por exemplo, na Idade Média, século XII, XIII, quando você começou a escrever histórias de amor proibido, chamado amor cortês, ali você tinha uma população pobre que nem casava, porque você não tinha... Não é como o cinema mostra, você não tinha linhagem de patrimônio, não tinha coisa nenhuma. Uhum. E os casamentos na aristocracia eram casamentos arranjados mesmo. Uhum. Aí não era só a mulher que não queria necessariamente casar com o cara tampouco queria casar com ela. Os casamentos eram arrumados por conta de vínculos patrimoniais. Porque casamento sempre teve vinculado a patrimônio. Uhum. Veja que mesmo entre os gays, certo? Quando que você começa a ter uma pressão significativa com relação ao direito do casamento gay? É justamente quando você começa a detectar casais gays que viveram muito tempo juntos. Um deles veio a adquirir HIV, a pegar o HIV. Um parceiro cuidava do outro, ele morria. E esse parceiro que viveu com o que veio a falecer não tinha direito a nada. Isso é verdade. Sim, ou durante o tratamento, por exemplo, um não podia ter acesso ao... isso inclusive no hospital e tudo mais. Saúde, por exemplo. E depois que morria, o patrimônio, se havia patrimônio em jogo, ia tudo para a família originária do sujeito, para sobrinho ou alguma coisa. Então o casamento sempre esteve vinculado ao patrimônio. A ideia de um casamento vinculado a amor, como a gente pensa hoje, que é uma ideia que começou a circular, na verdade, no século XIX, a ideia de está na literatura romântica do século XIX, a ideia de que as pessoas deviam casar por amor, apesar que muitas não o faziam, né? Se você pensar em mulheres no século XIX, na Inglaterra, que não podiam herdar nada, então você tinha 5 filhas, estava lascado, porque o seu patrimônio ia para o filho homem do seu irmão, a não ser que suas filhas casassem. Então é claro, mas a gente tem que chutar um pouco para trás para você ter uma situação de fato em que, no caso de algum... Na Rússia já não era assim, as mulheres herdavam tudo dos pais normalmente. Então a história ela não funciona muito bem assim quando a gente encadeia um fenômeno atrás do outro no sentido de uma maior liberdade de ação plena. Porque hoje muitas pessoas têm mais liberdade e não dá para dizer que as pessoas sejam mais ou menos felizes. Concordo, certo. Não Inclusive, tem muita régua.